Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, a atividade que nós vamos trabalhar essa semana são proporcionalidade. O ano passado vocês trabalharam com proporcionalidade, esse ano ele traz para dar uma relembrada, de algumas situações que é necessário a gente sempre estar lembrando porque é uma coisa bastante importante dentro da matemática. Então vamos relembrar. O que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir, tá? Então, tudo que eu posso pensar, que eu posso medir o tempo, eu posso medir a altura, eu posso medir o lado de um quadrado, o lado de uma figura. Então, tudo aquilo que eu posso medir é chamado de grandeza. Essas grandezas, elas se relacionam, porém, de uma forma direta ou indireta, ou inversa. Mas eu tenho que pensar também que pode acontecer situações onde não há relação, como aquela conhecida da gente que fala sobre peso e idade. Quanto mais idade uma pessoa tem, maior o peso dela, maior a massa. Não vai relacionar. A pessoa pode viver a vida dela o tempo que for e ter o mesmo peso, a mesma massa. Então, são grandezas, mas não se relacionam. Mas eu posso falar, por exemplo, como tem aqui na primeira situação de vocês, do tempo e da velocidade. Então, eu posso dizer para vocês que eu posso medir o tempo? Eu posso. Posso medir a velocidade? Posso. São grandezas que relacionam? Sim. Quanto maior velocidade você coloca no seu carro, menor o tempo que você gasta para chegar onde você quer ir. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Lembra daquela frase? Maior velocidade, menor tempo. Eu usei as duas palavras, maior e menor. Então, eu tenho uma situação onde envolve proporcionalidade inversa, tá? Então, relembrando isso daí, nós vamos falar sobre as atividades que vocês têm para fazer. Então, tá lá na página 68, Situação de aprendizagem 4. Atividade 1, estudando as grandezas direta e inversamente proporcionais. Para ilustrar essa conversa, imagine que você tenha feito uma viagem de ônibus com duração de 1 hora para um lugar que fica a 80 quilômetros da cidade que você mora. Isso significa que a velocidade do ônibus foi de 80 quilômetros por hora. Que é o que ele está falando aqui, 80 quilômetros em 1 hora, então 80 quilômetros por 1 hora. O tempo, a distância e a velocidade são exemplos de grandezas, afinal, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, podendo assim ser classificadas em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. 1.1. Classifiquem os itens a seguir em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais e justifique a sua resposta. A medida do lado de um quadrado e o seu perímetro, ela é diretamente proporcional ou ela é inversamente proporcional, tá? Então, imagina o seguinte, você tem lá 1 centímetro de lado. Perímetro é soma dos lados, então você tem 4 centímetros, porque você tem 4 lados. Agora, se você dobrar o lado, você tem 2 centímetros. Você vai ter 8 centímetros. Então, ela dobrou também. Se dobrou, eu tenho que maior a medida do lado, maior o perímetro. Então, eu tenho uma proporcionalidade direta, tá? Então, eu posso justificar maior o lado, maior o perímetro. E é isso que vocês vão fazer em cada um dos itens, no B, no C, no D e no E, tá? Vão ler e vão falar para mim se é proporcionalidade direta ou inversa. Na atividade 1.2, ele dá um probleminha. A gente fez bastante isso daqui o ano passado. Veja a tabela que descreve o mesmo percurso realizado por 3 meios de transporte diferentes. Então, o patinete, ele tem uma velocidade de 20 km por hora e ele demora 160 minutos. A moto tem uma velocidade de 40 km por hora e ele demora 80 minutos para chegar onde ele quer ir, O carro, 80 km por hora, ele demora 40 minutos. As grandezas presentes nessa tabela
são diretamente ou inversamente proporcionais? Velocidade e tempo. Nós acabamos de falar isso. São diretamente ou inversamente proporcionais? O que eu estou observando aqui, ó, ele está aumentando nessa coluna, ele aumenta de 20 para 80, ele aumenta? E aqui, ele aumenta ou ele diminui? Tá? Então, você vai responder e justificar a resposta. 1.3. Agora, observe a tabela, como estão associados o valor e a quantidade de um determinado produto, e depois responda. Se você tem 3 produtos, você tem um valor de R$210, 6, 420, 12, 840 e 24 produtos, 1.680. Letra A. Como pode-se observar, o valor a ser pago é diretamente proporcional à quantidade de produtos. Por que eu posso dizer que é isso? Por que eu posso dizer que é diretamente proporcional? Escreva uma sentença algébrica que relacione o valor a ser pago e a quantidade de produtos, tá? Lembra a sentença algébrica, alguma coisa? Então, eu posso escrever isso daqui, né? De uma forma que eu consiga entender para qualquer pessoa consiga olhar e entender o valor que está ali. Isso que é uma sentença. A sentença ela tem que aparecer com um X, uma incógnita, tá bom? 1.4. Desculpa, ainda tem o C, o D e o E. Quanto uma pessoa irá pagar caso ela compre 18 unidades desse produto? Bom, só dar uma ajudinha aqui voltando à sentença e ali também, dá para eu saber quanto que vale cada produto, né? Se eu souber quanto vale cada produto, eu consigo escrever essa sentença, tá? E consigo também resolver a letra C. Encontre a quantidade de produtos que uma pessoa poderá adquirir ao pagar R$3.360. Então, se eu sei quanto que é cada produto, eu posso dividir pelo valor do produto aqui e sei qual a quantidade de produtos, tá? E qual será o valor de um produto? Então, se eu consigo saber o valor de um produto, eu vou escrever aqui e vou explicar como que eu resolvi. 1.4. O funcionário de uma empresa irá encher um tanque de 200 centímetros de altura com água. Para isso, fará uso de uma torneira cuja vazão constante obedece à expressão área igual 5A igual a 5T, em que A representa a altura da água dentro do tanque e T os minutos que a água leva para atingir essa altura. Junto com um colega, claro que você vai ser sozinho, né? Porque nesse momento nós não podemos estar junto com os nossos colegas. Vai construir o gráfico que relaciona as duas grandezas, analisar os resultados obtidos e responder se elas são direta ou inversamente proporcionais, tá? Então, aqui, ó, ele precisa de 200 centímetros. Então, aqui é 200 centímetros, 5 vezes T. Então, se eu tiver ele fala o tempo em minutos. Se eu tiver 1 minuto, quantos centímetros ele encheu? 5 centímetros. Se eu tiver 2 minutos, quanto ele encheu? 10 centímetros, tá? Então, vai nessa ideia que você consegue resolver 1.4. 1.5. Elabore 3 problemas seguindo as orientações a seguir. Um problema que envolva duas grandezas diretamente proporcionais. Um problema que envolva duas grandezas inversamente proporcionais. E um problema que envolva duas grandezas, mas que não tenha proporcionalidade. Esse que não tem proporcionalidade, eu até imagino que vocês já estão pensando, né? Uma delas é aquilo que a gente falou agora há pouco. Se uma pessoa faz aniversário, ela ganha massa, né? Então, é só pensar nessa ideia que você consegue resolver, tá bom? 1.6. A área de um retângulo é de 36 centímetros quadrados. A tabela abaixo nos mostra algumas possibilidades de se obter tal área relacionando a medida do comprimento e da largura. Então, eu posso ter 18 vezes 2, dá 36, 12 vezes 3, dá 36. Lembrando que é retângulo, né? E a área é base vezes altura, então comprimento vezes largura, tá?
Bom, escreva a sentença algébrica que relacione o comprimento C e a largura em centímetros. A sentença algébrica aqui é a área. Então, vai ser a área igual C vezes X, porque a largura ele está chamando em X, né? Letra B. A medida do comprimento e da largura desses retângulos são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não há proporcionalidade? Então, ele quer saber comprimento e largura são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais ou não tem proporcionalidade? Então, você pode observar aqui, ó, 18 foi para 9, 18 foi para 9, 2 foi para 4. E daí? O que aconteceu aqui? Tá bom? Só para a gente ter uma ideia do que vocês vão responder. Agora a gente tem a 1.7. O gráfico a seguir relaciona o valor pago de acordo com o peso, que é a massa, né? Adquirido do tomate. Agora analise o gráfico a seguir e responda os itens propostos. Então, olha, vamos analisar o gráfico aqui. Deixa eu aumentar. Vamos analisar, tá? Bom, se você comprou 1 quilo de tomate, aqui na horizontal é o quilo, na vertical é o preço, tá? Se você comprou 1 quilo, você pagou R$1,50. Se você comprou 2, quanto que você pagou? Se você comprou 3, quanto que você pagou? Tá? E é isso que ele vai perguntar aqui para vocês, ó. Qual o preço de 2 quilos de tomate? Qual o valor pago por 5 quilos? Quanto pagarei se levar 7 quilos? Olha o 7 lá. 7 nem tá aqui, né? Mas a gente consegue saber, né? É só fazer um cálculo aí que a gente consegue. Como você classificaria essa grandeza? Classificar é dizer se ela é proporcionalidade direta, inversa ou se não há proporcionalidade. Essa atividade de proporcionalidade vocês já viram já no ano passado, mas se tiver dúvida, se tiver qualquer pergunta, pode me perguntar no grupo ou então particular. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Então pode perguntar que eu auxilio se vocês tiverem com dúvida. Não se esqueçam de responder o link. O link é para avaliação. O link já tá lá para vocês marcado, né? Entra lá e responde para poder fazer a avaliação, tá bom? Tchau, tchau, gente.